Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz daquele que era, que é e que vem, esteja com você, esteja com toda a sua família. Hoje, dia 19 de dezembro, sexta-feira da terceira semana do tempo do Advento. Estamos assim concluindo esse tempo, o qual nos levou à preparação para o Santo Natal de Deus. O Santo Natal, que é o nascimento do menino Jesus. Então, convido você, convido a sua família para se juntos partilharmos o Evangelho de hoje, que é tirado de Lucas, capítulo 1, versículo do 5 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei de Judá, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedecia fielmente a todos os mandamentos e ordem do Senhor. Não tinha filho porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, quando o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele conduzirá muitos dos povos de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor o povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de Lucas, o qual acabamos de ouvir, nos introduz no início da história da salvação que culmina no nascimento de Jesus. Antes mesmo de Maria dizer o seu sim, Deus já estava agindo na vida de Zacarias e Isabel. Perceba que é um texto que fala da espera, fala de oração, de silêncio e confiança. Zacarias e Isabel são apresentados como justos diante de Deus, fiéis à lei e aos ensinamentos. No entanto, carregava uma grande dor, não tinha filhos, e Isabel era estéril. Naquela cultura, isso era visto como sinal de reprovação, o que aumentava ainda mais o sofrimento. Meus irmãos, queridas irmãs, o Evangelho nos ensina que ser justo não significa estar livre das provações. Mesmo os que caminham com Deus, aqueles que enfrentam cruzes, espera e pergunta sem resposta. Então Deus não abandona os seus, mesmo quando o silêncio parece longo. Portanto, Zacarias, sacerdote, entra no templo para oferecer o incenso, símbolo da oração do povo que sobe até Deus. Então é nesse momento que o anjo Gabriel aparece e anuncia:
tua oração foi ouvida. Talvez Zacarias já tivesse rezado durante anos por um filho. Talvez até tivesse desistido de pedir. Mas Deus escuta no templo dele. Então, mesmo, ou seja, nenhuma oração sincera é perdida, ainda que a resposta venha quando menos esperamos. Portanto, muitas vezes a dificuldade de crer e, sobretudo, o silêncio que é dor. Então, durante o anúncio do anjo, Zacarias questiona: como saberei disso? Ele olha para as suas limitações, para a idade avançada, para que, humanamente, parece impossível. Por isso fica mudo até o cumprimento da promessa. Meus irmãos, queridas irmãs, o silêncio de Zacarias não é castigo, mas pedagogia de Deus. No silêncio, ele aprende a confiar mais do que exigir provas. Quantas vezes também nós, meus irmãos, queridas irmãs, pedimos sinais, pedimos garantias, pedimos certeza, quando Deus nos pede apenas fé. Então veja que o filho prometido não é qualquer criança, é João Batista, aquele que prepara o caminho do Senhor. Antes de nascer, Deus já está preparando os corações. Isso nos lembra que Deus sempre chega precedido de sinais, de pessoas e de acontecimentos que nos chama à convenção. Nada acontece por acaso no projeto de Deus. Então João, o precursor, e Deus prepara o caminho. Amados irmãos, queridas irmãs, quando Isabel engravida, ela reconhece: o Senhor fez isto por mim. Ela não se gloria, não se exalta, reconhece a ação divina e vê sua dignidade restaurada. Portanto, a gratidão é sinal de quê? De quem reconhece a presença de Deus na sua própria história. Gratidão é esse sinal de reconhecer a presença de Deus. Meus irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje nos convida a confiar, mesmo quando a esperança é longa, nos convida a rezar, mesmo quando o silêncio parece pesado. Ele nos convida a crer, mesmo quando tudo parece impossível. E que Zacarias nos ensine a aprender no silêncio, e Isabel nos ensine a agradecer na graça recebida. E como João Batista, nossa vida prepare o caminho para que o Senhor venha ao encontro de muitos. Nada é impossível para Deus, meus irmãos, queridos irmãs. Que possamos assim sempre ter essa fé, sempre acreditar nesse Deus que nunca falha, nesse Deus que nunca nos abandona. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a vocês e sua família um santo e abençoado dia. E que desça sobre todos a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos todos na paz de Cristo.